Meninas, meninos, saudações! Vamos avançar com a nossa aula de tensões políticas na Europa 1. Essa, na verdade, é uma aula introdutória. É uma aula na qual nós vamos trabalhar alguns aspectos importantes, alguns fatores importantes em política, alguns aspectos importantes em ciência política e em filosofia política. São alguns aspectos que nós já utilizamos, já trabalhamos, por exemplo, na aula de ambientalismo. Nós vamos retomar esses aspectos e fazer um aprofundamento. Isso tendo em vista nós termos um entendimento mais adequado das tensões político-territoriais na Europa, e não apenas na Europa. Nós vamos trabalhar na próxima apostila, nas apostilas 7 e 8, tensões políticas na Ásia, inclusive no Oriente Médio. E sempre aparecem aquelas explicações simplistas, aquelas explicações toscas de conflito religioso, conflito étnico. Não. Nós precisamos entender estes conflitos no campo da política, porque é no campo da política que eles são formados, é no campo da política que eles podem ser resolvidos. Daí esse entendimento tem que estar dado de uma maneira mais adequada a partir dos conhecimentos em ciência política e em filosofia política. Vamos avançar então. Estado-nação, conceito com potencial uso ideológico. E como é que eu estou utilizando a palavra ideologia aqui, se não com inspiração marxista, isto é, uma falsa consciência, uma consciência inadequada em relação a aspectos da realidade, uma consciência que não resiste à criticidade de última instância. Colocando de uma outra maneira, é uma forma errada de nós entendermos a realidade. Como então esse conceito de Estado-nação pode induzir a um uso ideológico? Ele pode ser utilizado, inclusive ele é utilizado em ciência política e filosofia política, mas ele pode induzir o leitor a um entendimento errado da realidade política. Para nós entendermos isto, vamos decompor o conceito Estado-nação, de um lado, Estado. Estado é uma instituição político-jurídica. Sendo uma instituição político-jurídica, ela é definida, o Estado é definido a partir dos seus elementos essenciais, elementos constituintes, que nós vamos definir como 3. Território, poder e povo. Território é onde está assentado o Estado. Território continental, é o espaço aéreo sobre esta área continental e é o mar territorial, se houver mar territorial às cercanias. Brasil tem, Estados Unidos tem, Paraguai não tem, Bolívia não tem. E o que há neste território? Há um poder, o poder estatal, que é definido como soberano. Essa soberania do poder estatal tem que ser entendida em uma dupla perspectiva. Primeiro, dentro do território, esse poder é considerado irresistível. Isto é, ninguém pode, ninguém deve resistir ao poder do Estado dentro do território. Ele é a instituição que nós diríamos tem a juridicidade de última instância. Então, os problemas jurídicos, os problemas entre as partes, são resolvidos em última instância pelo Estado dentro do território. Mas há outros estados constituídos em um sistema internacional. A soberania deve ser lida então nessa segunda perspectiva. O Estado é soberano na medida em que ele é reconhecido pelos seus pares estatais no sistema internacional. Então a soberania dentro do território, um poder irresistível, juridicidade de última instância. A soberania, junto aos demais estados, traduz a ideia de reconhecimento dos pares no cenário internacional. E há um último elemento, constituinte essencial do Estado, que são as pessoas que estão neste território, e nesse caso nós vamos chamar de povo. Entendemos então os 3 elementos essenciais que aparecem no Estado, e sem qualquer um deles não é um Estado. Agora vamos à outra parte da expressão, Estado, nação. Nação é um conceito histórico-cultural. A nação se manifesta objetiva e intersubjetivamente. Sendo um conceito histórico-cultural, então é uma nação, nessa perspectiva, um grupo de pessoas que compartilha aspectos culturais comuns. O mesmo idioma, uma mesma religião, mesmos costumes. Eu falo a língua portuguesa. Eu não tenho religião, mas eu vivo numa sociedade na qual as pessoas têm uma tolerância razoável entre diferentes credos e com as pessoas que não têm religião, e assim sucessivamente. Seriam características muito distintas para os portugueses, para os angolanos? Não.
Então, será que eu posso dizer que o angolano é português, que o português é brasileiro? Claro que não. Há este outro elemento muito importante para a definição da nacionalidade, nessa perspectiva histórico-cultural, que é a intersubjetividade. Eu me sinto brasileiro. Eu tenho um sentimento de pertencimento a um recorte da humanidade que é dito nação brasileira, e não angolana e não portuguesa. Por sinal, este fator, o intersubjetivo, é mais importante do que o objetivo na identificação da nação. É uma nação as pessoas que compartilham este mesmo sentimento de nacionalidade. E só depois que está dado este recorte da humanidade é que nós podemos buscar a sua mera caracterização. Quais são as características histórico-culturais inerentes a este agrupamento humano? Bem, já sabemos o que é o Estado, já sabemos o que é a nação. Então, o que é Estado-nação? E qual é o seu potencial uso ideológico, como ele potencialmente falsifica uma realidade. Este conceito falsificaria uma realidade. Vejamos, aqui nós temos o povo, que é formado por pessoas, e uma nação é formada por pessoas. Então, será que eu poderia dizer que a nação é o povo do Estado? E daí a ideia de Estado, nação? Não. Isto é uma forma equivocada de entendimento do fenômeno, que dificulta enormemente a solução dos problemas político-territoriais que nós vamos estudar ao longo das próximas aulas. Então, a nação não é necessariamente, a partir da sua formação histórico-cultural, o povo do Estado. Então, quem são essas pessoas que se constituem no povo do Estado? Ora, não se trata de uma instituição político-jurídica. Então, esse povo não são as pessoas que têm aspectos culturais comuns. Este povo são as pessoas mantidas sob uma relação jurídica, duradoura com o aparelho de Estado. Eu sou parte do povo brasileiro pensando no Estado brasileiro. E por quê? Porque eu tenho um registro civil, eu tenho um CPF, eu tenho um RG, eu tenho um título de eleitor, eu tenho uma carteira nacional de habilitação. E quem me autorizou a dirigir no território nacional? Quem tem a juridicidade de última instância. Não é a ONU, não é a Igreja Católica, é o Estado brasileiro. Eu estou em uma relação jurídica duradoura com a estrutura de poder estatal. E, portanto, em um Estado podem existir vários povos pensados em uma perspectiva histórico-cultural. Aqui nós encontramos canadenses. Sim. Então, Canadá, e onde nós encontramos o povo canadense. Agora, será que todo mundo que está no Canadá tem a mesma formação histórico-cultural? Será que essas pessoas têm os mesmos costumes, as mesmas religiões? Na Rússia há russos, pensando no povo do Estado russo. E aqui nós temos um russo conhecido, Vladimir Putin, que tem a mesma língua, que tem a mesma religião dos samoiedos? Claro que não. Pensando numa perspectiva estatal, o povo do Estado, os samoiedos que estão no território russo são cidadãos russos. Estão submetidos a uma juridicidade de última instância ligada à Rússia. Mas, enquanto formação histórico-cultural, eles são os mais diversos. E, portanto, a gente nem pode imaginar um Estado que tenha no seu território apenas um povo em termos histórico-culturais. Um Estado é formado sempre junto à sua população, que é um aspecto meramente demográfico quantitativo. Essa população tem, numa perspectiva histórico-cultural, as formações as mais diversas. E elas podem se acomodar na mesma estrutura estatal. E por quê? Haverá baixa contestação a essa estrutura de poder se há pequena quantidade de pessoas que não gera força para um movimento independentista, para um movimento separatista. Pode não haver um movimento independentista separatista porque não há ideologias independentistas separatistas junto a essas populações que têm formação histórico-cultural que sejam tão diferentes. Inclusive podem não existir essas ideologias independentistas porque há políticas inclusivas, porque nessa estrutura jurídico-política
Essa estrutura é composta de tal forma que caibam todos os diferentes grupos de formação histórico-cultural nessa estrutura de poder, acomodando a estrutura de poder. Então, uma coisa é a estrutura de poder, a questão política. Outra coisa é a questão histórico-cultural, que pode ou não gerar padrões de tensão independentista ou separatista. Vamos aprofundar isto. Como nós podemos entender a estrutura de poder? Como nós podemos entender este poder que se manifesta a partir do Estado, esse poder que eu chamei de soberano? Aqui está a sociedade política ou Estado. Aqui está a sociedade civil. O Estado tem poder, é o poder soberano que nós vimos anteriormente. Agora a minha pergunta é: o que fundamenta este poder? Então o Estado tem poder, mas eu perguntaria por que ele tem poder? O poder pode se fundamentar nele próprio, dentro do modelo absolutista. Então há algo intrínseco ao rei que dá a ele a propriedade do mando, comparativamente a todos os demais que não têm esta característica e devem obedecer. Entretanto, esta ideia não resiste à criticidade iluminista que vê as pessoas como iguais do ponto de vista político na sociedade. Então não há nada que, em última instância, justifique este poder do rei. Chegaríamos então a um outro entendimento, o entendimento russoniano. O poder emana da sociedade. Ele se manifesta através do Estado, através da estrutura de poder, mas ele emana da sociedade. Não é difícil entender isto. Vou a uma analogia tosca, mas talvez ilustrativa. Lá está o síndico do prédio. Ele manda no prédio ao seu bel prazer? O fundamento do poder dele está dado nele próprio? Não. O síndico tem mando no edifício. O síndico tem um determinado mando sobre os condôminos. Mas este mando não emana do próprio síndico. Emana da Assembleia de Condôminos. Emana do Estatuto do Condomínio. E dado este estatuto, dada essa Assembleia de Condôminos, aí sim o síndico tem poder para implementar regras mediante não o que ele quer, mas o que os condôminos querem. Da mesma forma numa sociedade. Então há um Estado brasileiro, mas o poder do Estado brasileiro não está dado por ele próprio, mas a partir da sociedade brasileira e manifesta através das instituições, manifesta através da Constituição. Há, entretanto, um problema, que já era identificado pelo próprio Rousseau, que fazia uma crítica ao contrato social como estava dado na sua época na Europa, na França. Esta crítica russoniana vai ser aprofundada por Marx no século XIX, identificando que a sociedade civil não é homogênea, ela é dividida, ela é fragmentada. Na leitura marxista, em duas classes antagônicas, burguesia e proletariado. Se essas classes são opostas, contrárias, o interesse de uma é o prejuízo da outra. Então, como pode a estrutura de poder representar as duas ao mesmo tempo? Não pode, diria Marx. E a estrutura de poder, o Estado burguês capitalista, representa os interesses da burguesia contra o proletariado. Entretanto, este é um entendimento do século XIX. Nós poderíamos aprofundar este conhecimento pensando na estrutura pluralista de poder. Nós não temos agora apenas duas classes sociais. Nós temos inúmeros grupos de pressão, grupos políticos na sociedade civil. Alguns desses grupos acessam a estrutura de poder mais facilmente. Outros grupos não acessam a estrutura de poder, são excluídos dessa estrutura de poder. Temos então um entendimento pluralista dessa estrutura de poder. Mas vem agora uma pergunta: como nós podemos compor uma democracia? Como nós podemos compor uma estrutura de poder na qual, como eu sugeri anteriormente, caibam os diferentes interesses, as diferentes demandas que estão dadas na sociedade? Aqui nós temos um gráfico do livro Poliarquia, de Robert Dahl. E ele trabalha as duas dimensões teóricas da democracia. Nós temos a contestação pública, nós temos o direito de participar das eleições. Desde o zero, então não há democracia, até a plena a inclusividade, até a plena
capacidade, potencialidade de contestação entre diferentes grupos na sociedade. Teríamos a partir desse gráfico essas 4 posições teóricas extremas. 0,0. Hegemonias fechadas. Então nós estamos em uma condição de ausência de inclusividade, ausência de competitividade. Tem um grupo que está na estrutura de poder e só ele fica. E ele não representa amplos interesses na sociedade civil. Nós temos, por exemplo, o regime stalinista. É uma hegemonia fechada. Nós podemos aumentar a dimensão da inclusividade, mas nós não aumentamos a competitividade. Então nós temos hegemonias inclusivas. A Iugoslávia do Marechal Tito, da década de 1940 até o final dos anos 1970. Apenas o Marechal Tito está no poder. Então não há competitividade pelo poder. Mas o Marechal Tito, a estrutura de poder que ele criou, era inclusiva em relação a vários aspectos na sociedade civil. A sindicatos, trabalhadores organizados, né, grupos culturalmente constituídos na sociedade, as repúblicas, os bósnios, né, os croatas e assim sucessivamente. Nós tínhamos, portanto, uma razoável inclusividade em uma estrutura de poder que não era competitiva. Nós podemos aumentar a dimensão da competitividade, sem aumentar a inclusividade. Temos o Brasil da República Velha, onde algumas oligarquias rurais disputavam a estrutura de poder, mas não eram representativas de amplas demandas na sociedade civil. Se nós aumentarmos as 2 dimensões, tanto da inclusividade quanto a dimensão da competitividade, então nós temos mais grupos participando, competindo, se acomodando na estrutura de poder. Nós temos, portanto, o que Robert Dahl chama de poliarquia e nós poderíamos chamar mais comumente de democracia. Quem é uma poliarquia? Ela está o tempo todo se constituindo. Ela se faz constantemente e, portanto, ninguém atinge uma poliarquia. Ela não está feita, acabada, porque a sociedade é dinâmica, a sociedade civil é dinâmica e, consequentemente, novas demandas, novos grupos sempre podem voltar a competir, a tensionar pela estrutura de poder. Se nós já entendemos como a estrutura de poder tende a maior democratização, como o grupo que está excluído da estrutura de poder pode vir a participar dessa estrutura de poder? Uma primeira resposta são os custos de tolerância e de repressão. Vejam que aqui nós temos a probabilidade de um regime competitivo, vamos colocar de uma maneira mais comum, de democracia, quando nós temos um custo de tolerância reduzido. Há um grupo na estrutura de poder e há um grupo fora da estrutura de poder que se constituiu como grupo. Agora, este grupo excluído demanda participar da estrutura de poder, mas o custo de tolerância do grupo que está no poder ao grupo que está fora é reduzido. Então, aumentam as chances de participação. Se as demandas do grupo que está fora da estrutura de poder são muito custosas para serem toleradas por quem está no poder, dificilmente essas demandas vão ser aceitas. Então, uma baixa probabilidade de regime competitivo. Há ainda uma chance para quem está fora da estrutura de poder. Veja, custo de repressão. Se o custo de tolerância é alto, o custo de repressão é baixo, então o grupo não entra na estrutura de poder. Mas e se ele evidenciar para quem está no poder que o custo de repressão a ele é cada vez mais alto? Então ele tem uma chance cada vez maior de entrar na estrutura de poder. Então quem está fora entra na estrutura de poder mediante custos de tolerância ou repressão junto a quem já está, os grupos que já estão na estrutura de poder. Visto tudo isso, nós podemos entender então que aqui está a estrutura política estatal. A inserção de grupos de baixa representatividade traduz então o que Robert Dahl chamaria de poliarquia e eu chamei de democratização. Esses grupos estão excluídos da estrutura de poder. Esses grupos podem gerar um potencial, eles podem gerar uma tensão política, né, no sentido de rearranjar essa estrutura de poder, no sentido de eles poderem participar dessa estrutura de poder. Se esses grupos, entretanto, são grupos que estão constituídos a partir de uma formação histórico-cultural peculiar,
e são delimitados, bem delimitados dentro do território estatal, essa tensão pode não ser apenas de rearranjo político, pode ser uma tensão político-territorial, uma tensão de cunho separatista, uma tensão de cunho independentista. Mas por que apenas pode ser? Como o grupo não se reconheceria excluído da estrutura de poder? Essa condição de reconhecimento demanda melhor distribuição de recursos políticos, que nós já vimos na aula de ambientalismo. O que são esses recursos políticos? Como esses recursos políticos vão munir o grupo de condições de identificação, de mobilização política? Vejamos. Recursos políticos. São recursos políticos: educação, renda, informação, entre outros. Os recursos políticos, então, vão dar ao grupo a capacidade de entendimento da realidade e entendimento de si como um grupo, de maior ou menor inclusão dentro das estruturas sociais diversas. E, portanto, através dessa distribuição de recursos políticos, o grupo que é meramente em si se transforma em um grupo para si. Expressões de fundo hegeliano, né? Vamos traduzir isso de uma maneira mais ou menos simples. O que é um grupo em si? Ele é um grupo apenas porque eu o defini como grupo. Mas as pessoas que compõem o grupo não têm o reconhecimento da sua condição de grupo e, portanto, não agem de maneira coletiva, sob uma consciência grupal. Agem individualmente. Vestibulandos. Os vestibulandos são um grupo? São. Mas apenas porque eu defini o vestibulando como um grupo. Porque cada vestibulando não atua coletivamente. Não atua tendo consciência de estar dentro de uma coletividade chamada vestibulandos. Atuam apenas individualmente no sentido de resolver os seus próprios problemas. Veja o que um vestibulando faz, se não estuda para passar no vestibular. O vestibulando individualmente estudou para ele passar no vestibular. Como ele agiu com vistas às necessidades de todo o agrupamento chamado vestibulandos? Não agiu. Ele só está resolvendo os seus próprios problemas. Como então o vestibulando poderia atuar coletivamente, em grupo, com consciência da sua condição de grupo? Ora, ele quer entrar no vestibular, todos querem. Ao invés de atuar competitivamente, individualmente, que tal a pressão política, com vistas a que haja mais vagas em universidades? Então eu reconheço que há uma realidade, e esta realidade precisa ser mudada de acordo com as nossas necessidades, não as minhas, as necessidades do grupo do qual eu faço parte. E a gente tem isso em relação aos vestibulares. É o caso, por exemplo, das políticas afirmativas. As pessoas de menor renda, as pessoas negras, as pessoas descendentes de índios têm dificuldades acrescidas, dada a formação histórica do Brasil, de acesso às universidades. Então, será que o negro, o pobre, vai apenas buscar estudar individualmente para ter mais chances de ser aprovado no vestibular? Não. Eles agiram coletiva, politicamente, na criação de políticas afirmativas que acabaram se desdobrando, entre outros, nas cotas nas universidades. Então, essas pessoas atuam coletivamente, sob consciência de que são parte de um recorte da humanidade. São, portanto, um grupo para si. Dado, então, o reconhecimento do grupo como um grupo de fato, a sua condição de grupo para si, que se dá a partir da melhor distribuição dos recursos políticos, o grupo pode ter noção da sua exclusão política. Ele não faz parte da estrutura de poder. Da sua exclusão econômica. Então ele participa da produção da riqueza, mas a riqueza não é repartida adequadamente a todos. Da sua exclusão cultural. A estrutura de poder não representa os interesses culturais, a formação histórico-cultural dessa determinada população.
Dessa forma, nós temos uma necessidade de rearranjo dessas estruturas, com vistas a que a estrutura política contemple estas demandas ou esses padrões de ruptura podem se tornar mais graves. Como então é possível uma acomodação dessas estruturas? Como é possível a formação dessas tensões acrescidas? Vejamos. Potencial tensão política e ou territorial. Pode ser que haja junto a uma estrutura de poder que se desenvolveu a partir de um processo histórico junto a um grupo de pessoas que tem reconhecimento, identificação com essa estrutura de poder que se adequa às suas necessidades. Nós temos então um desenvolvimento endógeno de padrões culturais nacionais. Isto estabiliza a estrutura de poder com as pessoas que estão na sociedade. Entretanto, essa estabilização pode ser induzida. São criados determinados padrões culturais, nacionais, que são artificialmente desenvolvidos, portanto, para estabilização dessas estruturas. Vamos pensar, por exemplo, palestinos. Eventualmente haverá reconhecido internacionalmente um Estado palestino. Agora, esse Estado palestino é resultado de um padrão de tensão que está dado hoje naquela região palestina e que gera uma condição de opressão a uma população que passou a desenvolver um sentido de nacionalidade. São os palestinos. Então, os palestinos desenvolveram historicamente um sentido de nacionalidade e, eventualmente, haverá um Estado palestino reconhecido amplamente internacionalmente. Então, vejam, nesse caso, o Estado é posterior ao sentimento nacional. Agora, vamos pensar no Brasil. Será que quando da independência do Brasil de Portugal, imediatamente as pessoas passaram a ter um sentimento nacional? Será que antes disso, na década de 1800, na década de 1810, havia este sentimento nacional? Não. A própria independência foi um movimento não apenas elitista, como de muito maior sentimento anti-lusitano do que nacional propriamente. Então, a Palestina ainda não existe como um estado de amplo reconhecimento internacional, mas já existe um sentimento nacional palestino. O Brasil passou a existir como Estado, inclusive com crescente reconhecimento internacional a partir das primeiras décadas do século XIX, a partir de meados do século XIX, mas ainda não havia um sentimento nacional de ser brasileiro. Isso, entretanto, foi criado. Mitos fundadores. Então, a ideia de Tiradentes, de um mártir, né, que buscava libertar o povo brasileiro da opressão, do jugo de Portugal e assim por diante. Agora, será que a história de Tiradentes é coincidente com essa história com E de quase fundo mítico? Por exemplo, na obra nós encontramos aqui o negro, com vergonha, né, de ser o carrasco desse herói tão importante. Tá ótimo. Agora, qual era o projeto, né, da Inconfidência Mineira em relação ao regime de trabalho escravo? Não tinha. Mas, será que Tiradentes tinha esta fisionomia que com a história de Tiradentes acaba compondo um mito semelhante ao mito de fundação do cristianismo? Então, Tiradentes aqui que parece um Jesus Cristo. Assim como Jesus teve um dos seus discípulos entregando Jesus aos romanos, nós temos um dos seguidores de Tiradentes traindo o grupo, e só Tiradentes pagou com a vida. Então é criada uma história através da qual há uma semelhança com um mito importante à população brasileira de cristãos, uma semelhança em relação à fundação do cristianismo. Tal qual, por exemplo, o elogio, né, ao índio através da obra Iracema. Então, no Brasil não havia um sentimento nacional. Esse sentimento nacional passa a ser criado a partir da criação do Estado brasileiro. De um jeito ou de outro, se há o desenvolvimento endógeno desses padrões culturais nacionais, Palestina
ou se há uma eficiente indução destes padrões, Brasil, há uma tendência de reforço da coesão política e ou territorial. Diferentemente, se há a formação de uma estrutura de poder que exclui determinados grupos, esses grupos têm uma identificação como grupo, são um grupo de pressão, são um grupo para si, estão reconhecendo a sua condição de exclusão da estrutura de poder, e ainda mais, eles estão mais ou menos delimitados do ponto de vista geográfico, territorial, então nós temos aí sim uma tendência de ruptura política ou territorial, tudo bem? Com base neste entendimento é que nós vamos buscar agora fenômenos como o separatismo basco da Espanha, forte até os anos 1960 e 70, o separatismo da Irlanda do Norte, forte no Reino Unido até os anos 1980, 1990 e assim sucessivamente. E vejam que nós não trabalhamos nesta apresentação essas ideias toscas de conflito religioso, de conflito, né, étnico, se não, sim, religioso, étnico, mas com um pano de fundo muito importante, motivador e potencial solução desses conflitos, que é a política. Tudo bem? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, me acessa através do e-mail que é disponível no site Geovest para contato. Tudo bem? Abraço para todo mundo e boa sorte.